Ontem foi 1º de maio, mas a cidade não parou por isso. Não sei nem se teve marcha, acho que não. Estávamos todos muito ocupados, juntando os papéis, e roupas, e pedaços. Tudo que a água não levou hoje foi colhido ontem, no Dia do Trabalhador. Sob as nuvens apanhamos cacos de trabalho acumulado. Nossas vidas são o que coube num abraço e numa mochila. Chão não coube. Teto não coube. Tom, Elis, já é maio. E ainda é a lama, e ainda as águas, e ainda o verão. Em breve o fogo, e mais água, e mais lama. A calor, a seca, a cheia, a frio, um frio molhado. A ciclo, a arroz, e a milho, e a soja, e a soja, e a soja. Muge essa soja. Comida pouca, mas há de haver soja. Ontem foi 1º de maio. Hoje repartimos o pão. E a ração. Nós, os cães, os vizinhos e os cães dos vizinhos. Trabalho sempre haverá. Haja emprego ou não. A refazenda, a refavela, a refloresta. Trabalho sempre haverá. Até tomarmos mais valor dos dias. 364 ainda a conquistar, um a um no dente. Marcharemos sobre essas águas tantas, como marchou sobre a água um carpinteiro. Nosso Deus tem calos nas mãos, e com calos reergueremos um mundo à nossa imagem. O seu lugar de fala. Oi, gente! Esse é mais um episódio de Revolta Climática, um podcast sobre mudanças climáticas e as lutas socioambientais desse território. Hoje eu tô aqui com a Ana Clara pra gente conversar um pouquinho sobre os eventos climáticos extremos que atingiram o Rio Grande do Sul esse ano. Gente, aqui é a Mar do Futuro, mais uma vez. Esse episódio foi gravado dia 19 de julho de 2024. Hoje é dia 15 de outubro, e só agora eu estou conseguindo finalizar a edição desse episódio. Ao longo desses 3 meses, várias vezes me senti mal de estar perdendo o timing do assunto. Mas Revolta Climática é um podcast totalmente independente. Produzido, gravado e editado por mim, sem qualquer tipo de financiamento. E dependendo de quão conturbada minha vida está, fica mais difícil concluir as edições. Para além disso, precisei lembrar a mim mesma que o timing das mudanças climáticas não será perdido tão cedo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente, se repetirá, seja lá mesmo ou em outras regiões do Brasil e do mundo. Assim, o conteúdo desse episódio é de extrema importância e seguirá atual, por mais que pareça que existam outras tragédias ambientais mais recentes. Eu gostaria muito de fazer um episódio falando sobre as queimadas que atingiram boa parte do território nacional, por exemplo. A partir do episódio que vem, eu terei a ajuda de Tchela Azevedo, que topou ajudar na edição em troca de tatuagens. Sim, eu também sou tatuadora. Segue meu trampo lá em @revolta.tatu. Mas fica aqui o meu apelo. Se você gosta desse trabalho e quer ajudar, seja com identidade visual ou estratégias de divulgação em redes sociais, ou até mesmo recortando trechos para fazermos reels para o Instagram, enfim, me chama lá no direct, @revolta.climática, e vamos trocar essa ideia. Essa ajuda também poderia vir de outras formas, como, por exemplo, construir um projeto para inscrever esse podcast num edital. Mas se você acha que não conseguiria ajudar com nada disso e ainda assim gostaria de ajudar, fica aqui o meu Pix, mar.revolta.23@gmail.com. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que estiverem ouvindo. Meu nome é Ana Clara, sou nascida e criada em Porto Alegre, militante ecossocialista pelo Subverta, formada em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, infelizmente, sobrevivente das enchentes do Rio Grande do Sul. Ana, pra gente começar esse debate aqui, eu acho que é interessante a gente dar uma contextualizada, né, no Rio Grande do Sul, né, como que é o estado. Porque eu acho que a maioria dos ouvintes desse podcast está em São Paulo, né, então acho que pra gente dar uma contextualizada, assim, o que você acha importante da gente saber sobre o estado do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem muitos municípios, são 497 municípios. Mas são municípios muito pequenos. A nossa população é de cerca de 11 milhões de habitantes, que é basicamente o tamanho da população da cidade de São Paulo.
E a maior parte está concentrada na região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre tem 1.300.000 e o resto chega a quase 3. É um estado com muita soja, muita soja. Tem vivido esse processo da substituição da produção de carne pela produção de soja e de eucalipto. A gente tem o bioma Pampa, que é o bioma Pampa só tem no Rio Grande do Sul e é o bioma mais devastado do Brasil. Foram menos 32% perdidos de território entre 85 e 2022. Enfim, é um bioma muito invisibilizado por só existir em um estado, por não ser tão fundamental nos processos biológicos do Brasil. Mas é isso, é um estado de cidades muito pequenas, municípios quase latifúndios, muitos são divisões de fazendas mesmo. E tem se falado muito que os eventos extremos desse ano foram, na verdade, uma tragédia anunciada, né? Inclusive por causa de eventos que já tinham acontecido no ano passado. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu diria que, para além de uma tragédia anunciada, é uma tragédia continuada para vários municípios. São municípios que não conseguiram se recuperar ainda, e agora vai ser bem mais difícil, de eventos que aconteceram em 2023. Em 2023 foram dezenas de ciclones extratropicais. Entre junho e setembro foram 9, que atingiram especialmente o Vale do Taquari, a Serra e o norte do estado. E foram cidades devastadas, cidades que centenas de pessoas perderam tudo, que ainda não tinham conseguido se reconstruir e já viveram uma tragédia muito maior, um evento muito maior, que foram essas enchentes. Se chama de tragédia anunciada porque os eventos dos ciclones ressaltaram como as cidades não estavam preparadas para eventos climáticos extremos e a falta de preparo depois disso ficou escancarada. A Defesa Civil continuou com um orçamento pífio de 0,0009% do orçamento foi para a Defesa Civil. Uau. Em 2024. Mesmo com estudos indicando as cidades mais suscetíveis a desastres naturais, mesmo com todos os indícios de que as enchentes iriam acontecer, não é nem que poderiam, mas que iriam acontecer, não houve nenhum preparo, nem de legislação ambiental, nem de recuperação mesmo das próprias cidades. Um caso muito emblemático é que no ciclone de setembro, que foi que mais atingiu algumas cidades, o governo do estado fez um contrato de construção de casas para as pessoas que perderam suas casas. Essas casas nunca foram construídas e agora, na enchente, o mesmo contrato foi anunciado um pouco mais reforçado, com um número um pouco maior de casas, mas como se fosse uma novidade. Na verdade, é um contrato do ano passado, da tragédia do ano passado, onde as pessoas continuaram sem suas casas e, enfim, não sabemos se agora elas realmente serão construídas. Mas os ciclones extratropicais do ano passado já indicavam que a gente precisava se preparar, que era urgente se preparar, e não houve nenhum tipo de mobilização nesse sentido por parte do governo do estado, dos municípios e também do governo federal. E além dessa falta de preparo, ainda um aprofundamento do desmonte ambiental, né? Como aquele caso dos mais de 400 artigos da legislação ambiental que o Leite alterou, né? Sim, além disso, teve autolicenciamento ambiental, uma centena de isenções para agrotóxicos. O governo Leite apoia projetos de megamineração. Um caso muito emblemático foi a tentativa da instalação de uma mina de carvão em Guaíba, que é uma cidade também da região metropolitana, ao lado de Porto Alegre, que foi barrada, felizmente, por conta da mobilização de movimentos sociais. Porém, é um projeto que foi muito forçado pelo governo Leite, assim como toda a política de privatização. O serviço de água do estado foi privatizado, o serviço de luz do estado foi privatizado, a CE Distribuidora foi vendida por R$100 mil para a Equatorial, que agora comprou a Sabesp. Então, tem sido anos
de uma política neoliberal de aprofundamento da privatização, da desestruturação dos serviços públicos. Em Porto Alegre, caso mais específico, a assistência social foi totalmente desmontada. Todos esses processos também aprofundaram a crise humanitária geral que a gente viveu no estado. A falta de água, a falta de luz e falta de resposta dessas empresas privadas do que estava acontecendo e quando as pessoas teriam acesso a esses serviços novamente. E continuando o processo de privatização, inclusive a tragédia está sendo privatizada para garantir lucro e principalmente para fugir da responsabilização. Não tinha fechado nenhum mês ainda de enchente. Tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Porto Alegre já estavam fechando contratos com uma consultoria internacional para ajudar, entre aspas, na reconstrução. E essa consultoria internacional foi responsável pelo processo de reconstrução depois do furacão Katrina, que privatizou totalmente a educação lá. Isso também tem sido um foco do governo Eduardo Leite, a privatização da educação, com várias parcerias, principalmente com o Itaú. Enfim, a tragédia se aprofunda ainda mais com eles olharem para tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul e verem a oportunidade de lucrar com isso. Capitalismo da tragédia. Capitalismo da tragédia. Falando em educação, acho que um ponto importante é pensar que, para além das pessoas terem perdido as suas casas, as pessoas perderam os equipamentos públicos que garantem a vida. Postos de saúde foram destruídos, escolas foram destruídas, centros de assistência social foram destruídos. É importante ressaltar que esse processo de privatização da reconstrução dificilmente vai reconstruir esses equipamentos. Vai investir em educação online, vai investir em mais privatização dos postos de saúde. Porto Alegre já vive, 98% dos postos de Porto Alegre são administrados pela iniciativa privada. Mas e os equipamentos em si, físicos, são da prefeitura. Quem vai ficar responsável por isso? E a falta desses equipamentos aprofunda ainda mais as desigualdades, porque quem vai ter acesso à educação? Quem vai ter acesso à escola? E fazendo uma ponte, é importante destacar que as áreas mais atingidas em Porto Alegre são ocupadas por população negra. E aí a gente tem que entender o racismo ambiental que envolve tudo isso, que a gente não pode falar de privatização, nem de tragédia climática, sem falar do recorte racial fundamental que existe nisso. Porto Alegre é uma cidade com 26% de população negra, segundo o último censo, muito concentrada em alguns bairros, e muitos desses bairros foram profundamente atingidos pelas águas da enchente, e os que não foram atingidos por falta d'água, falta de luz, desabastecimento de alimentos, porque as vias para chegar na cidade estavam completamente bloqueadas. E agora, com a economia colapsando do estado, quem são as primeiras pessoas a perderem seus empregos? Quem são as primeiras pessoas a perderem suas fontes de renda? O racismo ambiental grita muito nessa situação, especialmente na região metropolitana do Rio Grande do Sul, mas não só. Os territórios quilombolas que foram atingidos, os territórios indígenas que foram atingidos. Em Porto Alegre tem um quilombo chamado Quilombo dos Machado, que além de estar tendo que lidar com a enchente, que afetou diretamente o território, está tendo que lidar com a especulação imobiliária querendo construir em cima da área do quilombo. Um processo grave do que tem sido as problemáticas pós-enchente. E eu acho que algo que é muito importante da gente perceber também é que os capitalistas, eles estão literalmente construindo maneiras de utilizar as mudanças climáticas, de utilizar os eventos climáticos extremos justamente para fazer essa transferência de renda, né, da classe trabalhadora para eles próprios, assim, enriquecendo cada vez mais e mais e mais. E eu acho que esses processos de privatização que você acabou de falar são exemplos muito práticos disso, né? Então eu acho que na reconstrução, quando a gente pensa a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, também é importante a gente pensar não só a reconstrução em si, mas como fazer essa reconstrução, o que vai ser reconstruído, que algumas coisas a gente não vai reconstruir exatamente do mesmo jeito que estava, né? A gente precisa de outras coisas. Então, nesse sentido, assim, queria perguntar para você o que você acha de mais importante, assim, para isso. A reestatização dos serviços públicos é o primeiro ponto mais urgente, assim como a participação popular. Acho que a privatização da reconstrução é justamente para impedir a participação popular, impedir a responsabilização e
já vem de um processo de destruição dos concelhos, de esvaziamento dos concelhos, que dificulta ainda mais. E sem a participação popular, sem instrumentos que viabilizem isso e sem movimentos sociais muito mobilizados e muito fortes nesse momento, fica inviável a gente conseguir reconstruir o Estado definitivamente para a população. A gente vai estar reconstruindo o Estado para gerar mais lucro, continuar com as privatizações e vão continuar com a soja, e vão continuar com o autolicenciamento ambiental. E as pessoas vão continuar sem casa, e a gente vai continuar tendo ciclone extratropical, e a gente vai continuar tendo enchente. Enfim, o ponto principal tem que ser, nesse momento de urgência, é reestatização e participação popular. Mas eu acho que é preciso ir além do mínimo, avançar nas necessidades de reconstrução, de transição ecológica. Não é só um desejo nesse momento. O que aconteceu no Rio Grande do Sul escancarou a fragilidade das nossas cidades. Inclusive, na minha opinião, é por isso que chocou tanto a repercussão nacional, porque as pessoas olharam as imagens e viam as cidades da mesma forma que elas vivem. Não é mais um urso polar, não é mais uma floresta longe, não é mais um oceano cheio de plástico em alguma ilha muito distante da nossa vivência. Mas são cidades muito parecidas com as nossas, com provavelmente pessoas que a gente conhece, ou artistas que a gente conhece, que são daquela cidade. E essa fragilidade das cidades demonstra que a gente precisa muito avançar, precisa muito forçar o máximo que a gente puder políticas ambientais, sociais, de direitos humanos, para garantir a viabilidade da nossa vida no futuro, para garantir um futuro e um presente. E acho que nesse sentido seria muito importante a gente ter a criação e gestão de um fundo estadual de perdas e danos com recursos de verdade e não apenas direitos trabalhistas sendo utilizados para as pessoas sobreviverem ou empréstimos que endividam ainda mais a classe trabalhadora. Um fundo viabilizado a partir da taxação dos setores que mais destroem a natureza. Encerrar as isenções fiscais ao agronegócio e um fundo que tenha administração popular, um fundo que tenha administração das pessoas, porque, inclusive, uma das polêmicas do processo de enchente foi o Pix, divulgado pelo governo estadual, de doações, que arrecadou 90 milhões, se eu não me engano, e aí depois o governo anunciou que esse dinheiro não seria liberado emergencialmente para as pessoas, que passaria por um conselho formado por bancos para ser definido como esse dinheiro seria distribuído. Então, destaca ainda mais a necessidade da participação popular. Não adianta a gente ter um dinheiro sendo no orçamento público direcionado para a reconstrução se a gente não sabe exatamente como e quem está decidindo para onde vai esse dinheiro. Outro processo importante é criar ações de memória de tudo isso que está acontecendo e de programas de educação climática e programas de adaptação climática para municípios dos diversos tamanhos, não apenas concentrado nas metrópoles, não apenas concentrado nas capitais. E planos de gestão de risco comunitários também é importante as pessoas estarem preparadas para lidar com as emergências, porque mesmo se no meu sonho a gente reconstruísse, regenerasse, ainda vão acontecer vários eventos climáticos extremos até a gente alcançar isso. E acho que o outro ponto é questionar a reconstrução, como você falou muito bem, pensar em um outro modelo de cidade, pensar em um modelo de cidade que não coloca cimento na margem do rio, pensar num modelo de cidade em que a especulação imobiliária não impeça as pessoas de viverem, de terem casas. A promoção da transição agroecológica nas cidades, da transição energética justa e popular, não a transição energética do capital europeu. A recuperação das matas ciliares, a construção de sistemas anti-enchente baseado em natureza e na manutenção desses sistemas, principalmente também, que é o Porto Alegre tem um sistema anti-enchente que não teve manutenção e aprofundou ainda mais a crise. Pensar como a gente vive nas nossas cidades, inclusive a concentração, como eu falei. A população de São Paulo, de uma cidade, é a mesma população de um estado inteiro. Isso também faz parte do modelo de cidade que a gente precisa questionar. 11 milhões de pessoas em uma cidade, vivendo da forma como se vive em São Paulo, como se vive nas principais capitais do país. É o modelo de cidade que a gente quer reconstruir? Acho que a gente precisa construir uma coisa muito além disso. E essa é, para mim, a chave de pensar a reconstrução nesse momento, não só no Rio Grande do Sul, mas para todo o país. Tantas cidades que já viveram casos de enchente, tantas cidades que já são marcadas profundamente pelas mudanças climáticas,
mas também para cidades que virão a passar por isso, porque infelizmente essa é a realidade imposta a nós. Uau! Eu acho que quando a gente fala sobre reconstrução, esse é um tema muito amplo, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre todos os detalhes que nós, enquanto ecossocialistas, gostaríamos de ver nessa reconstrução. Então, acho que gostaria de sugerir a todos que estão ouvindo esse episódio que leiam o texto Reconstruindo o Rio Grande do Sul, Diretrizes Ecossocialistas, que está disponível no site do Subverta. Eu vou deixar o link para ele na descrição desse episódio. E para finalizar, eu só queria te agradecer muito, Ana, pela tua disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente. E te dar mais um espaço para você fazer as considerações finais que você quiser. Fique à vontade. Pô, eu queria agradecer o convite também. Nunca participei de um podcast. Acho que eu não sou a melhor pessoa para falar do Rio Grande do Sul no momento, mas tentei fazer o meu melhor aqui. Espero que quem esteja ouvindo vá atrás tanto desse texto quanto das outras produções que a gente elaborou nesse período, não só no passado, mas no futuro. A gente vai continuar produzindo coletivamente e destacar que, para além das urgências que eu falei anteriormente, que são muito importantes serem pautadas, uma urgência fundamental agora é se colocar para a luta pelo fim do mundo capitalista, pelo fim desse mundo que tem destruído as nossas condições de vida, destruído a nossa memória, as nossas cidades, onde a gente cresceu, onde a gente virou gente, lutar para construir uma coisa muito melhor, muito mais avançada, que a gente, em coletivo, é capaz de fazer. Vamos construir outros mundos juntos. Outros mundos. Entendo. Obrigada. Obrigada. No início do episódio, vocês ouviram a voz de Aki, militante ecossocialista pela Juventude Travessia e pelo Subverta São Paulo, declamando uma poesia escrita por Augusto Valentini, militante ecossocialista pelo Subverta Rio Grande do Sul, morador de Caxias do Sul, uma das primeiras cidades atingidas pelas enchentes. O seu lugar de fala.